Beleza, muito boa tarde. Já estamos no segundo momento do programa Tardear desse 17/5/2025. Muito bem, acompanhado com o ilustríssimo Francisco Augusto, ele que é a lenda do karatê. Bom, o karatê na verdade, é uma coisa muito boa, tanto como esporte, como defesa pessoal, como também para o benefício físico, psíquico, né, e mental do seu praticante. O karatê chegou a Teresina eu imagino, em 1976. O karatê organizado, porque, na verdade, já existia alguns praticantes aqui de karatê, mas muito avulso, se não tinha uma organização. Em 76 chegou a Teresina o professor Seiji Nakayama, um japonês, e ele então trabalhou no karatê organizado. O que é isso? O karatê ligado a uma entidade oficial, por exemplo, aqui era a Federação Piauiense de Esportes, e ele criou o departamento de pugilismo, né, na prática do karatê. Aqui já existia o judô, né, com o professor Abdias Queiroz, os Queiroz, o evangelista, o cabo evangelista também, que era da polícia, era da defesa pessoal, enfim, mas o karatê organizado foi esse, 76. Nós começamos no Jockey Club e depois, então, fomos para o SESC, onde passamos vários tempos no SESC. E eu, como sempre fui muito rigoroso comigo mesmo, muito severo, ganhei a confiança do professor Nakayama. Naquele tempo, nós tínhamos os colegas, que eu ainda me lembro o nome deles, o Eugênio Fortes, que hoje é dono de uma série de academias, né, e passou a treinar taekwondo depois, é uma arte muito parecida com karatê. Tínhamos o Aloísio, enfim, uma série de pessoas que a gente se lembra bem deles. E o professor Nakayama também prestava serviço para o Estado, era muito ocupado, não tinha tanto tempo para se dedicar à arte em si, aí ele deixou como monitor. E de lá para cá o tempo foi passando e eu fui me libertando também, ficando só, adquirindo aquela experiência de instruir as pessoas, enfim, e nunca parei. Ainda hoje eu treino karatê. E o desafio enfrentado para implantar em Teresina, vendo a sua ficha, professor, jornalista, radialista, como é que o senhor administra tudo isso, homem? Eu sou aposentado do trabalho, né? Eu me aposentei pela rádio da prefeitura, né? Pela Secretaria de Comunicação da prefeitura e eu ainda não me aquieto, eu faço tudo. Às vezes sou chamado para gravar textos, vídeos, a minha voz continua praticamente a mesma, certo? E também as outras coisas, karatê e tudo, eu consigo conciliar tudo, né? Essas coisas todas eu consigo. Sempre eu conseguia. Antigamente eu acordava às 4 horas, 4h30 da manhã para treinar karatê sozinho, depois da aula de karatê, planejar a aula, o que que eu ia administrar para os alunos e tudo bem. E assim, o pessoal me tem aquela consideração, aquele respeito também. Não que eu seja aquele cara que pega todo mundo, não. Porque, em primeiro lugar, hoje não se pode treinar defesa pessoal, não se pode pensar somente em defesa pessoal, em brigar, em bater. Hoje acabou, esse negócio não. Certo? A gente, é claro, a essência da arte marcial, qualquer que seja ela, é a defesa pessoal. Mas nós não vamos nos fantasiar, eu sou poderoso, isso aqui, não. Ela, no caso, por exemplo, já da minha idade, que já sou terceira idade, quarta idade, já, né? Ela serve para o físico, como eu já disse para você, repetindo, físico, psique, certo? Ela serve para personalidade, enfim. No meu caso em particular, sou muito rigoroso com os meus alunos, principalmente adolescentes, que está formando, está se autoafirmando. Então, ele precisa de muita orientação no que toca quando ele começa a treinar isso. Muitas vezes os pais botam o filho para treinar karatê, arte marcial, e com aquela fantasia também. Eu não sei, mas meu filho sabe. Mas só que o filho dele vai aprender muito mais, o aprendizado vai muito mais além do que a simples fantasia do bater. Porque ele motivou e continua motivado, que há algumas décadas que o senhor trouxe essa arte, assim, experimentou, ampliou.
E continua motivado e levando à frente até hoje. Continuo motivado, até porque hoje eu já aprendo com os meus ex-alunos, porque naquele meu tempo era muito difícil, né? Para você aprender alguma coisa de karatê, você tinha que viajar para o Ceará, Bahia, eu fui para Pernambuco, eu fui para Rio Grande do Norte, treinei com campeões mundiais de alto nível, certo? Professores, mestres e tudo, para aprender, mas isso eu tinha que me deslocar para lá, né, pagando passagem, enfim, com a despesa da viagem, certo? Agora, hoje não. Hoje o Karatê conseguiu se expandir em Teresina. Nós temos bons professores, bons instrutores de Karatê, que trazem, de vez em quando, trazem pessoas de fora também. Enfim, quer dizer, o Karatê já fugiu do meu controle, assim, como não é mais como naquele tempo. Então, hoje eu treino aqui, treino ali, treino por lá, para conseguir intercâmbio de técnicas, da execução de técnicas, enfim, todas as formas que fazem parte da prática da arte marcial. Ele é visto como um esporte, essas práticas, onde é que ele se encaixa? Bom, ele é visto como um esporte. Nós treinamos na intuição de conseguir aprender um esporte. Nós temos campeonatos nacionais, internacionais, nós temos campeonatos estaduais como esporte. Como esporte é diferente da defesa pessoal, porque como esporte você tem que aprender uma série de modos de execução controlando o soco, porque como esporte você não pode atingir a pessoa para, quer dizer, ferir ou traumatizar a pessoa. Aí é falta, né? Como se fosse uma violência. E é outra questão da defesa pessoal. Na questão da defesa pessoal, aí é outra coisa, né? Mas o nome já diz, né? Aliás, a gente já diz o seguinte: defender, contra-atacar. Nunca você vai, por conta de uma discussão qualquer, por conta de assim, enfim, de um confronto qualquer, você vai partir logo. Não, não é assim. Você se defende e, se tiver de contra-atacar, contra-ataca para se defender. É legítima defesa. E como é que é feito, diferenciar a prática só para exercer minha função e quando é para competição? Como é que é feito esse diferenciado? Aí é mais rigoroso o treino, porque na defesa pessoal, o que vale é a pancada. Você tem que resolver. Agora, no esporte, você tem que aprender mais do que o toque, que a gente chama de vazare, ou o ippon, que vale 2 pontos. Então, tá lá vários bandeirinhas lhe olhando, o juiz lhe olhando, qualquer coisa que você... Por exemplo, nós temos o kata, que é o treinamento das formas, como se fosse uma luta, mas só simulado tudo, né? Fazendo aqueles movimentos de defesa e ataque. E temos a luta, nós chamamos Jiu-Comitê, o comitê que aí sim, aí você vai testar com um adversário, certo? Mas aí no Jiu-Comitê, você tem que mostrar para o juiz onde vai seu soco, certo? No ponto vital, de forma clara, para o juiz poder conceder pontos ou aquilo outro, certo? Mas sem bater, controlando. Pum, bateu aqui, aí para. E como é feita essa formação, tipo assim, até chegar um Dan, eu vi a sua ficha aqui na faixa preta, Nós temos uma aqui na formação elevada, superior, como é que é gradativamente para chegar ao último nível? Braga, nós temos uma hierarquia. Sim. Você começa com uma que chama de faixa branca. E depois você vai para a faixa amarela, já sabe um catar, uma coisa, vai para a faixa vermelha, já sabe um pouco mais, enfim. Na minha época, do vermelho você passava para laranja, faixa laranja, depois da faixa laranja para a faixa verde, e depois da verde para roxa, marrom, aí chega a preta. São os kyus, as faixas coloridas, depois vem os dans, da preta para cima. Né? Então temos essa hierarquia de coisas. Certo? Aí você chega, eu sou faixa preta. Aí vem, agora você vai, segundo Dan, terceiro Dan, quarto Dan. Quando a pessoa, por exemplo, está como eu na minha idade, a gente já é respeitado, é considerado pela idade mesmo, pela experiência, tanto prática como teórica que a gente tem da arte marcial em si, que é o karatê. Né? Toda arte marcial, ela é eficiente, ela é eficaz. Por quê? Porque a arte marcial, a eficácia da modalidade depende do praticante, não depende
Porque judô é melhor do que karatê é melhor do que judô, taekwondo não sei. Não, isso aí não existe. Todas são boas, todas são eficazes, certo? E dependem do lutador, da pessoa que realmente se entrega àquilo ali. Tanto no aspecto físico, como no aspecto mental, como no aspecto moral da coisa. Quais os benefícios que essa arte marcial traz para a juventude numa comunidade? Você implantou lá um colégio, uma área que possa praticar o karatê. Quais os benefícios que ele traz para a comunidade como um todo? Bom, é aquilo que eu já falei. O benefício, por exemplo, o estudante, ele vai para. Então, o estudante, você tem que incentivá-lo quer treinar karatê? Então, vamos treinando. Vamos, eu quero, professor, se eu quero, vamos. Como é que está na escola? Quais são as notas que tem que fazer? Tudo isso tem que ser mostrado para o adolescente, para a criança em si, infantil, por exemplo. É uma coisa mais lúdica para o infantil, mas você tem que dizer para ele as coisas da escola. Você não pode, é irresponsável você pegar, por exemplo, pessoas e transformar ele numa máquina de bater em gente, sem olhar os outros aspectos do cidadão, da vida humana, como é que nós devemos proceder socialmente. É assim. Então, tem todos esses benefícios. Quanto ao benefício físico, por exemplo, bom, aumenta a sua imunidade física, porque você sabe que a atividade física, ela ajuda muito você, certo? A ter saúde. O sedentarismo, ele não é bom para ninguém. Nós, brasileiros, nós somos, digamos assim, preguiçosos. Nós somos sedentaristas. Então, é por isso que nós somos ansiosos, o trânsito cria ansiedade, enfim, uma série de coisas que prejudicam. É claro que a atividade física, ela não vai lhe tornar imune, ela não vai lhe tornar, porque muitas doenças são silenciosas. Eu tenho muitos colegas que morreram, mas de outros problemas, outras doenças que elas não podiam ser diagnosticadas assim de repente para ele, porque são silenciosas. Mas os benefícios são de uma forma geral, corporal, mental, ah, psicológico, enfim, que vai depender também do professor. Que, às vezes a gente tem professor que ele é um bom instrutor, mas só na parte técnica. Ele também esquece as outras partes que são importantes tanto quanto a parte técnica do karatê. A gente iniciou falando da parte psicomotor, físico, cultural. Ajuda também na forma de disciplinar alguém que vai ter que ser mais Principalmente, obediente. principalmente, os orientais, eles são muito disciplinados, os orientais lá do Japão e tudo, porque quando o karatê surgiu, na verdade, foi transformado, só existia um tipo de arte marcial que englobava todas as outras lutas. E a marcial vem de quê? De militar, certo? Então, você sabe que a caserna ela é rigorosa, ela é muito disciplinada, a caserna. Não sei como é atualmente, mas é que o meu tempo era muito rigoroso, você tinha que ter disciplina. A arte marcial, ela surgiu em Okinawa, foi transformada em esporte, que na época era só defesa, né? Era aquelas tropas de militares que foram proibidos de utilizar armas lá em Okinawa, né? Nas guerras, como é que se dá o nome? Aqueles conflitos. Então, o dominador proibia de usar armas, né? Armas brancas, só a pólvora não existia ainda. Então, ela veio, então, transformar aqui. Você transforma o corpo em arma. Certo? Se você for bom, se você for um bom lutador, se você for uma pessoa realmente que saiba, aí pronto, ninguém vai bater em você, porque primeiro você não deixa, se defende e tudo. E, tipo assim, é técnica que você aprende, tipo assim, meditação, ajuda, como é que você vai diante de um oponente, para ter uma luta com precisão e resolver de imediato. Você não pode, por exemplo, aquilo que eu falei. Por exemplo, a nossa sociedade, principalmente aqui no Ocidente, ela é muito agressiva, né? Qualquer besteirinha. O trânsito brasileiro, por exemplo, o trânsito brasileiro, ele é um dos mais violentos do mundo. Mas por que que ele é violento? Não é só a batida em si, né? Não é só a batida, não é só o atropelamento. Às vezes é a briga, é a briga. Muitas vezes você
tá aqui tudo, e de repente o cara faz uma manobra errada, você fica zangado, isso, aquilo, outro, aí sai, aí vão brigar os dois. E aí muitas vezes acontece a tragédia, um homicídio, uma coisa. E um dos objetivos da nossa arte marcial é o autocontrole. Você tem que ter controle. Você não vai pegar porque o cara me dá um dedo no trânsito, eu vou sair pá, e dar um tiro nele. Não. Você tem que ter controle. Olha, é assim, assim, assado, mostrando para ele que não é daquele jeito. Mesmo você tendo razão, você não pode se tornar agressivo. Ah, porque eu sei karatê, eu sei arte marcial, eu vou dar uma pancada nele. Não, de forma alguma, não é assim. O professor tem que perceber tudo isso, a importância desses procedimentos. Se ele não fala sobre isso, principalmente para o adolescente, certo? Ele não é um bom professor, ele não é um instrutor. Aceitação desde o início e a evolução do Karatê em Teresina. Se eu ver, eu sei tudo. Está muito evoluído, o Karatê em Teresina está bom, tem bons professores, pelo menos nos termos técnicos, né? Agora, eu não posso fazer uma avaliação assim, dizer que esse fulano é assim, mas não é assado, aquele ali é assim, não. Em termos técnicos, a gente sente que o Piauí já conquistou títulos, né? Fora e tudo, não é mais como naquele tempo. Naquele tempo era difícil, muito difícil. Porque, como eu disse para você, nós tínhamos que ir para a Bahia, nós tínhamos que ir para Recife, para poder aprender. E hoje os professores de hoje que atuam, eles trazem mestres, que a gente chama sensei, de fora para cá, mestres conhecidos internacionalmente. Vocês têm algum calendário que já segue dos eventuais anual que vai acontecer? Você já sabe? Calendário dos eventos que vai acontecer anual, como é que é feito aí? Tem as entidades, que são várias, só tem uma coisa aqui que eu ainda sinto falta. Na verdade, é, Campeonato Nordestino de Karatê, vamos dizer assim, Campeonato Norte-Nordeste de Karatê. As entidades aqui, elas deveriam o quê? Fazer uma seleção geral das várias entidades existentes. Os melhores iam competir, formavam uma delegação. Mas existe uma política muito dura, muito assim, que ainda não. Ninguém teve ainda. No meu tempo eu procurava unir. No meu tempo, mais para cá, que eu já sabia treinar karatê, eu já procurava unir as entidades. Fazer uma seleção piauiense. Mas hoje eu não sei por que dificilmente a gente. Eu treino, por exemplo, hoje na Isca, que é, né, é uma entidade até do meu amigo Fabrício, que ele é que é o professor, e eu chego, treino ali junto com também, ele é bom. E tem outras entidades que quando eu chego lá também vou treinar como aluno. Eu não tenho. Ah, porque eu sou tal, eu sou mestre, eu sou. Não, nada disso, não. Eu não sei treinar. Por quê? É intercâmbio. Porque há diferenças, pequenas diferenças, não são erros. São pequenas diferenças, não são um papel carbono um do outro. Então, tudo isso eu torço e faço com que essa união exista, né, para que o Piauí progrida ainda mais na questão da arte marcial, qualquer que seja ela. Existe assim a migração, o cara que pratica jiu-jitsu, judô, migrar para o karatê, Existe, e muitos gosta, migram. vai Migram, né? Assim como acontece vice-versa. Nós temos, por exemplo, o judô. Nós temos o quê? Uma campeã mundial de judô, que é a Sara Menezes, né? Foi aluna das raízes do professor Queiroz, né? Filho dele e tudo. Então, existe. Muitas vezes, eu, pelo menos, não pretendo mudar dessa religião. Eu amo o karatê, gosto do karatê, e ainda hoje aos 70 e vou fazer agora 75 anos, eu levanto perna de todo jeito, vai para trás, para frente, tem um gás, né? Assim, eu já presenciei alguns momentos ali no SESC, de Idiota, é, e lá no clube do Cabo Saudades. é. O senhor pratica lá de vez em quando, ou onde é que o senhor faz? Bom, às vezes eu dei aula no SESC muito tempo, no início da minha carreira, né? Aí tudo. Os cabos e soldados, eu acho que eu já fui lá também. Então eu treino, por exemplo, na Isca, eu treino nessas outras entidades também, né? Karatê, Shotokan e outras tantas. Treino, não estou me lembrando aqui o nome assim, mas eu treino, vou lá e treino. Ex-aluno meu que hoje são professores, eu vou treino com eles também.
E, tipo assim, é regularmente, semanal? Como é que as práticas acontecem? Quem gosta Não, de. Quem, quem quer ingressar, como é que ele, para poder ele tem, conseguir. todas elas têm um calendário de aulas. Por exemplo, onde eu treino, geralmente é terça, quinta e domingo. Terça e quinta na AMEP, que é a Associação dos Militares, Oficiais Militares do Piauí, a AMEP, né? O nosso amigo Diego, o Coronel Diego, que é o diretor da AMEP, ele dá todo o apoio, ele treina também, né? Enfim, elas têm dias de aula, né? Tem dias de aula em tudo. Tem todo o seu calendário em tudo. Como é que o senhor se sente com um legado dedicado ao senhor, lenda viva do Karatê, que a gente já acompanhou outros momentos, e tá, que esse trabalho em extinção ainda, sempre aprimorando o reconhecimento desses longos anos? Eu fico muito vaidoso com reconhecimento. É claro, é evidente, eu não posso exigir das pessoas que eu digo, olha, eu sou tal, tá entendendo? Não, de forma alguma. É como ele diz, pessoas que foram alunos meus no princípio e que conseguiram prosseguir com o treinamento, né, com mais assiduidade que eu, hoje eu assisto a aula deles, tudo, certo? E, assim, quem não se sente vaidoso, né? Com as pessoas chegaram, você chega, me convida para fazer entrevista no programa maravilhoso desse. Ora, mas eu me sinto honrado com isso, eu me sinto vaidoso. Quer dizer, enfim, é uma confirmação do respeito que as pessoas têm por mim, entendeu? Eu acompanhei um pouco de alguns jornais passados, as suas passadas, a trajetória é incrível, assim, porque já tem mais de 4 décadas, 5 décadas, né, que já você iniciou nessa prática do Karatê. Karatê, eu Sim. comecei karatê em 76. A minha idade, o ano que eu nasci. Oi, 49 anos, então. Já estamos já quase não com. tem idade de ser meu filho já, né? Aliás, eu tenho três filhos, né? Tem um que hoje ele é perito da Polícia Federal, Ramsés, o nome dele. O outro é Rômulo, é ator, é músico, é também da Polícia Militar. Esse todo mundo conhece, né? Desde o filme Ai Que Vida, né? Que ele fez um personagem lá, da Valdir. Enfim, aí tem um outro que também, todos eles já adultos, casados. Inclusive, a gente convidou ele, já mandou direto para o Romo para vir aqui. Pronto, eu vou pôr uma Reforça, pressão para nele ter para ele vir bater aqui um papo aqui, para a nesse gente programa. conversar e de grande importância que a gente preza muito, porque é nossa cultura, nosso piauiense, que mesmo aí nós estamos falando aqui para vários países aqui, mas a gente zela muito por nossos piauienses que sempre Então, estão aqui, todos os sábados, tendo esse papo agradável, né? então, pois é. E, tipo assim, como é que no início da carreira de jornalismo, professor, radialista, como é que o senhor considerava, o que o despertava para ele ter que ir para lutar, terminava a matéria, como é que Na era? verdade, eu entrei para o rádio, eu entrei mais cedo. Parece que eu entrei em 75 para fazer rádio. Quando eu comecei karatê, eu já estava fazendo rádio. Então, o que que ocorre? Comecei na Rádio Clube, AM, nesse tempo existia AM. Hoje não existe mais, é FM. Então, a Rádio Clube foi minha escola de rádio, né? Passei 19 anos lá, voz boa, voz bonita, e a responsabilidade também muito grande. Eu sempre fui responsável com as coisas, como eu disse agora. Eu sempre fui muito severo comigo mesmo. Antes de exigir dos outros, eu exijo de mim mesmo. Né? E aí, de lá na Rádio Clube, eu fiz televisão, e depois eu deixei a Rádio Clube, já fui para outras emissoras, para TV Meio Norte, e sempre me identifiquei com a profissão de jornalista. Hoje eu sou jornalista também, sempre me identifiquei. Sempre gostei de me comunicar, eu gosto muito de ler. Comunicador também deve fazer isso, porque ele tem que entender as coisas um pouco, né, para poder trabalhar na formação do cidadão, na conscientização. Eu acho que o papel do jornalismo é esse, é conscientizar em relação à política. O nosso país, eu costumo dizer assim, o Brasil só tem tamanho. O Brasil está precisando formar o cidadão, porque nós temos, nosso país é muito assim, educação básica, e ainda considero assim que ela não cumpre o seu papel de formar o cidadão, de pegar a criança, o adolescente e transformar ele num cidadão que passe a participar das coisas junto com o poder público. Porque nós temos que fazer a nossa parte, não é só o poder público. Eu agora mesmo, tomando seu tempo, a prefeitura preocupada com a questão da dengue, da chikungunya,
Mas na periferia de Teresina, você vê casas que o mato dá 2 metros na sarjeta da casa, certo? E ali vai acumulando água, lixo e tudo. Aí as pessoas, não, é a prefeitura que tem que fazer. Não, não é só a prefeitura. A prefeitura, ela periodicamente, ela vai lá e limpa. Agora, ela não pode estar todo dia naquela casa. Minha casa, a sarjeta da minha casa, quem tem que se responsabilizar por ela sou eu tenho que colaborar também, eu tenho que ter noção de limpeza. Infelizmente, a gente vê muita gente que não tem essa noção. E pior que cresce mesmo. Tipo assim, lá na minha rua também é pavimentado, mas sempre um capizinho nasce lá, eu tenho que arrancar ele dentro. Acontece. É, e aí vai, as coisas pioram, tudo fica difícil. E qual é o papel? O seu papel, o meu papel, e jornalista, é conscientizar as pessoas daquilo ali. Não é bajular a prefeitura, porque no meu tempo, quando eu comecei a fazer rádio, quem pagava a folha de pessoal das rádios era a prefeitura, era o governo do estado. Aí foi mudando, foi mudando. Hoje a coisa está mais. E é bom também privar o seguinte, que o jornalista, o radialista, ele não é um empresário, ele não é o dono da emissora. Ele é um profissional que está ali e tudo. E se ele comentar alguma coisa que desagrade ao dono da empresa, ele vai para fora. No meu tempo também era assim. Eu não sei como é que está hoje isso. Como Ele é é que um tá essa... colaborador, né? é. Colaborador. Não existe, Braga, imprensa livre. Não existe. Todos nós somos profissionais, não somos o dono da empresa. Esse pode ter sua relação com o executivo, o legislativo, certo? Ele pode ter lá a relação dele, mas nós não. Nós não temos essa coisa. Nós somos empregados. É, o que é que você acha que tem por vir ainda dentro da arte do Karatê, a evolução nesses 5 a 10 anos? Hum. O que é que tem por vir ainda no Karatê nesses longos anos, 5 a 10 anos, que possa ampliar, melhorar mais, que possa atrair mais a juventude para participar? É, exatamente. Bons professores, inclusive com noção de educação física, porque a arte marcial ela é direcionada para a infância, certo? Ela é direcionada para a adolescência, ela é direcionada para o adulto, ela é direcionada para a terceira idade. Então, ele tem que ter noção disso, ele tem que conversar com um professor de educação física, com formação acadêmica, se ele não tem, para ele ter noção do que ele vai treinar, dos exercícios que ele vai fazer, as exigências que ele vai fazer dos seus alunos. Então, nós temos que melhorar nisso aí. E que também na união, no intercâmbio das entidades, fazer uma união melhor para tornar mais atraente. Por quê? Não é que é bonito, é balé, é não sei o quê, não. Não é. É que as pessoas passam a respeitar aquilo, as escolas passam a considerar. Quando o Kishi Funakoshi, em 1930, ele mudou o karatê de luta para o esporte, porque até ali era defesa pessoal, era arte marcial. Mudou para o esporte. As universidades japonesas, certo, o chamaram para dar aula no Japão, do Karatê Esporte. Estudaram os benefícios, estudaram as formas como ela devia ser transmitida, enfim, para poder incorporar o Karatê como esporte nas universidades japonesas. Então, para quem está nos assistindo, numa faixa etária de idade, pode ser a criança, o jovem, o adulto, da melhor idade, né? Que nós dos 50, todo mundo pode praticar, né? Não tem restrições, todo mundo pode participar, desde que seja de acordo com a sua capacidade, sua idade e tudo. Como é que é feito o início, a chegada avaliativa para quem quer iniciar? Que não conhece nada do Karatê, chegou, como é que são recebidos e para iniciar os primeiros passos? Como é que vocês fazem? Todos são recebidos, todos são bem recebidos, né? Você quer treinar? Tudo, não adianta. Ele pode até ter um problema físico e tudo quer treinar, bora dar um jeito aqui para você treinar. Como é que... Agora, a questão é no andamento das coisas. Por exemplo, para um professor exigente, de 20 alunos que entram numa academia, vamos dizer que saiam 10, que saiam. Quer dizer, a gente não pode também fazer uma avaliação logo ali. A gente recebe bem, explica antes do treinamento. No meu caso, eu não sei como é que acontece nas outras entidades aí.
conversa no diálogo, na teoria, o que é isso, o que exige isso, antes dele começar os treinamentos. Muitas pessoas, aquela fantasia. Eu comecei com fantasia, com os filmes de Kung Fu que aconteciam lá no Teatro 4 de Setembro, ainda, que é ex-Teatro 4 de Setembro. Foi lá que eu comecei a me sentir motivado, só pelas pancadas, pelos saltos, certo? Aquelas coisas. Mas depois eu fui quando eu comecei a treinar com os professores, o primeiro professor foi o Osias Vieira, que era uma faixa preta aqui no Ceará, depois foi que mudou para o Nakayama. Aí eu fui amadurecendo, eles foram me explicando, olha, não é só isso aqui não, porque muitas vezes você não dá um pulo de 3 metros de altura, que é só no cinema mesmo, né? E outra coisa, karatê também, tá aqui, tá falando uma luta de defesa pessoal, aquela coisa que o cara pega um monte de facada, e sai, aquilo só no cinema. Porque o karatê resolutivo, que é um karatê que eu treino, que não é um estilo diferente, é o mesmo estilo, mas só o método de treinar que é mais rigoroso, você resolve a coisa de uma só pancada. Puxa, aqui, ponto vital no estômago, ponto vital aqui, ponto vital. Quer dizer, você pode resolver a situação. A gente está falando muito de técnica, disciplina e de forma inclusiva. Pode ser um jovem, uma criança que queira praticar e tem algumas limitações. Como é que vocês fazem para acolher? Você diz limitações físicas? Tipo assim, até a pessoa que precisa de algum suporte, seja um autismo, seja um síndrome de Down, seja algum suporte que precisa, tem como ele adequar e treinar o karatê? Não tenha dúvida. Agora, só que aí é necessário que uma pessoa que realmente ele entenda disso aí, dessas doenças, como é que ele pode Onde é que treinar, vai como encaixar, né? para poder encaixar. Porque o simples professor em si, mesmo que ele seja um professor de educação física, mas ele pode não ter Os reflexos, né? é tudo que toca reflexo é importante, tudo que toca uma série de coisas. Aí tem que ter uma pessoa especializada na relação com aquele autista, com aquele síndrome de Down, com aquele pessoa que tem uma paralisia, tá. Mas isso aí não impede dele fazer uma atividade física que venha a melhorar, que ali não é só o karatê, existem outras atividades físicas voltadas exclusivamente para o tratamento, para a melhora dessas pessoas com esses problemas. E quem está iniciando, que ele precisa ganhar mais rapidamente, é bom que ele força, para de jeito, é bom ele praticar assim, musculatura, alguma coisa associada à arte. O karatê não é como o halterofilismo. O halterofilismo você cria músculo, o músculo fica. Não, nós não temos. O karatê, ele é velocidade, é precisão, reflexo e tudo. E é claro e evidente que você faz, porque nós temos dois tipos de resistência. Nós temos a resistência aeróbica, que é a resistência cardiorrespiratória, onde você pratica a corrida, pratica a caminhada, enfim, aquelas coisas que tornam sua respiração ofegante, aquelas coisas que tornam você cansado. Né? Aí você vai adquirindo aquela coisa para, de repente, você não dar um ataque, uma agonia e cair morto. Aí, como já aconteceu com pessoas que, em corridas e tudo, de repente elas perecem, morrem. E tem a resistência anaeróbica, essa é para os músculos, essa é o apoio, não é, como já disse para você, não é aquela coisa do halterofilismo, ficar levantando aquelas coisas pesadas demais para depois criar aquela musculatura. Aquilo ali faz retrair o corpo dele, ele não tem profundidade na hora do ataque. Mas ele tem que ter força no braço, tem que ter um soco. O soco não é dado só com o braço, ele é dado com o quadril, ele é dado com todo o corpo. É por isso que ele difere de um soco qualquer. É por isso que ele é mais forte, é mais potente, ele resolve as coisas. Mata, desmaia ou simplesmente bota para doer. Eu estava acompanhando um vídeo, até compartilhei com o senhor, de um senhor já de certa idade, que ele é até chinês. O cara chegou, fez pouco dele, o senhor baixinho, o cara alto. Ele deu uma voadora. Ele deu uma voadora no cara, né? Sim. Porque sempre a gente vê nos telefones, nos rios, rios que a gente chama, aqueles, né? Vídeos pequenos. Aquela coisa, cara até, mas é aquela coisa.
Existem pessoas que são capazes de fazer isso, dependendo da vida de treinamento dele. Eu, pelo menos, não sou, não A tenho gente mais. vê pela estatura, vê uma pessoa de menos estatura, outro maior, o cara É, consegue reverter, né? consegue. Aí é o seguinte, para esse tipo de defesa pessoal, não tem tamanho. Não tem tamanho. Você pode ver, no campeonato, por exemplo, você pode colocar um baixinho com um alto, só que o alto, é claro, tem mais vantagem, né? De dar um chute, um maigueri, que a gente chama, um mauache, quer dizer, tem mais movimento de perna. O baixinho é mais difícil ele acertar a cabeça de uma pessoa alta, né? Agora aí vai depender de cada um, né? O baixinho pode vencer o alto, porque se tu utiliza mão, cotovelo, cabeça, joelho, pé, enfim, o seu é o corpo transformado em arma. Voltando um pouco para a prática do professor, quem dá mais trabalho, quem aprende mais rápido, os jovens, os adultos, já os quarentão, os cinquentão, quem é que dá mais trabalho para aprender a Então, pegar as práticas? depende também dele. A Do querer, né? criança, você não pode dar uma aula, uma criança exigir de uma criança, por exemplo, de 8 anos, criança dizendo o que você exige do adulto, é claro e evidente. Tem que ser uma administração lúdica, que a criança gosta muito de brincar, e aquela coisa toda, e você também não vai poder traumatizar, porque senão ela traumatiza, né? Não, aí você leva ela com muitas, como é que se diz, muitas sabedoria, você está entendendo? O adolescente, se você já exige mais dele, por quê? Porque ele já está numa fase certo? De autoafirmação. O jovem adulto, você exige dele. Agora, você não pode pegar uma pessoa, por exemplo, que entra para treinar karatê ou qualquer outro tipo de arte, exigir dele o que você exige de uma pessoa que já treina há bastante tempo. Já tem mais Porque, conhecimento, né? porque a capacidade corporal da pessoa, ela é gradativa, ela não pode ser. Você não pode começar uma coisa, vamos fazer agachamento, aí faz 100 agachamentos, porque é gradativo. Você não pode, porque senão você vai terminar adoecendo a pessoa. Já a pessoa da quarta idade, né, e tudo, também tem limitações, porque a nossa vida é o seguinte, a gente vai, lá na frente a vida faz uma curva, a gente vai perdendo o ácido graxo, as articulações vão começando a cobrar, então você não pode estar forçando a pessoa demais, porque senão você vai adoecer a pessoa também. Treino e resistência. Chegou um ponto que a gente queria. Existe muita lesão, né? Lesões nessas áreas, existe nos É, treinos? é o que eu lhe digo. Pode existir lesões se o professor não souber conduzir. Sim. Se o professor souber conduzir, aí não vai existir lesões. Agora, a gente não pode evitar uma lesão aqui, outra ali, porque às vezes você vai, por exemplo, no meu caso, coluna, por exemplo. Eu já não posso fazer tantos movimentos assim, eu sou exagerado porque eu cobro muito de mim, né? Eu cobro muito, eu dou 200 socos, eu dou, certo? E para poder conseguir aprender, certo? Aquelas técnicas e também libertar o corpo na execução dessas técnicas. Por exemplo, eu estou em pé, você chega, por exemplo, vai me agredir. Eu não vou poder. Sabe que eu sei karatê, eu não tenho medo de ti. Não, isso aí é besteira. Porque você tá dizendo para a pessoa que você é perigoso. Ou seja, ela pega um revólver aqui, puf, puxa o dedo, pronto. Né? Agora, é lógico, é evidente que você lhe dá um tapa, porque o meu corpo em si, automaticamente, ele já sabe minha mão para onde vai, já sabe o soco que vai dar. Porque tudo que a gente faz, o corpo da gente faz, ele obedece a uma ordem da mente da pessoa, né? Até que o corpo, ele se livra daquela ordem mental. Por exemplo, você caminha, vai caminhando. Quem é que não sabe caminhar? A não ser que você tenha algum problema físico, né? Você começa, aprende a caminhar como criança, vai, né, pendendo aqui, pendendo ali, daqui a pouco você começa a caminhar. Aí hoje você não vai se preocupar qual é o pé que eu vou botar na frente, qual é o pé que fica atrás. Não, porque o seu corpo, ele já automaticamente, a sua mente diz assim, vai para aquele canto, seu corpo automaticamente vai para aquele rumo, sem a intervenção da mente, assim, para estar dizendo qual é a perna que você vai botar na frente, qual é a perna que vai ficar atrás. O cara tem a mesma coisa. Você chega a um ponto em que seu corpo automaticamente ele age. Se você treina, se você diz para seu corpo, aprende, o corpo é inteligente, aprende isso. Não precisa eu ficar, o que é que eu vou fazer agora? Qual é a defesa que eu vou fazer para me defender? Não, não precisa, o corpo já sabe. Sonho, conquista e realizações dentro do karatê, que o senhor conseguiu até hoje. Eu me sinto realizado. A vida é um aprendizado. Você nunca está satisfeito com o que você aprende, né? A vida é um aprendizado. Em termos de karatê, eu ainda eu já me sinto uma pessoa
respeitada, como você mesmo está comprovando isso, né? Me sinto realizado, mas se eu deixar de repente de treinar, eu sei cognitivamente, né, com o cérebro. Mas fisicamente, o físico vai perdendo aquela rapidez, aquela velocidade, aquela coisa toda. Por quê? Porque é preciso a gente estar alimentando com o treino e tudo mais, certo? Então, eu me sinto realizado. Não tem mais para onde ir, né? A idade já não permite mais eh, que eu possa até progredir também. Eu não me sinto assim, não. Chegou um ponto final, você não vai mais para frente aqui. Você é daqui para ter um muro, você não vai mais. Não. A gente vai para frente até quando morrer. Se der para a gente treinar, caminhar, tudo, a gente faz. Então, o corpo e mente tem que trabalhar sempre junto e o corpo tem que estar sempre em movimento, né? Sempre em movimento. Exatamente. Professor, muitíssimo obrigado. Foi de muita precisão, muita informação. A gente queria muito trazer e conhecer muito. Foi incrível, foi, Alan? Então, vieram assistir, queria muito assistir, conhecer. Tipo assim, é uma arte que é milenar, né? Que veio lá do É milenar. milenar, que já... Lá no Oriente, ele foi criado há mais de 1.200 anos atrás. Quer dizer, porque não tinha arma. A arma era arco, flecha, lança, era arma branca, não tinha. Aí depois que inventaram a pólvora, aí sim, a história mudou. A pólvora, hoje em dia, nós temos os países em guerra aí, os soldados não saem nem do seu país, tchum, tchum, e botando, né, drone que chama, bombardeando lá, Isso. né? Hoje não. Agora, naquele tempo, não. Naquele tempo era no soco mesmo. Naquele tempo era na pernada, na espada, era na flechada, era na lançada. Naquele tempo era. Então, foi de muita grandeza. E falando dos indianos e chineses, nós está sendo assistido lá fora. Então, de muita grandeza, o programa Tardear está saindo aqui de Teresina, aqui, Piauízão, pelo mundo afora, Brasil, Índia, Turquia, Estados Unidos, Irã. Aonde quer que esteja, o Instagram do programa Tardear está indo mais longe. Isso é só gratidão a todos vocês, brasileiros, timonenses, que estão sempre com a gente aqui, prestigiando o programa Tardear. Gratidão a todos vocês, que todos sabem marcar presença, e todos os teresinenses, que é nosso maior público. Entendeu? Então, o senhor trouxe muita informação, de muita grandeza, gratidão, que Obrigado. possa vir. Volta outras vezes, então, estamos sempre aqui, e o seu filho está convidado para vir. Tá, eu vou conversar com ele para ele ver se eu incentivo ele para ele vir dar uma entrevista aqui para você. E deixa a consideração final, né, sobre a sua prática, quem deseja conhecer mais os seus contatos, como é que ele acha? Rapaz, eu tô, na isca, tô lá, de terça e quinta noite, a isca fica ali perto do Clube dos Cabos e Soldados, ali, né, na AMEP. Tá lá, nós estamos treinando lá. A gente, geralmente, às vezes, aqui, quando a gente traz um mestre, agora mesmo, provavelmente, nós vamos trazer o mestre Cernuda. Ele é europeu, ele é espanhol, e ele já veio uma vez aqui, quer dizer, temos esse trabalho, essa rotina, de trazer sempre a pessoa para ministrar curso de karatê. Então, é não deixar a arte morrer, se está sempre inovando e levando essa criatividade, com muita seriedade, com muito respeito e zelando pelo seu trabalho bem feito, viu? Tranquilo. Gratidão, Para mim foi uma muito honra dar uma bem-vindo, entrevista para você. e é só gratidão. E, ó, momento de simbolizar uma canecazinha água aí, feita pela nossa papelaria FG, Rapaz, e com a minha com a sua foto. foto, abre aí, ó. Deixa eu ver aqui, rapaz. Eu vou tomar café nela todo E eu acho que dia. tem o símbolo aqui da arte voltada para o nosso estado. Olha só, rapaz. Aí, ó. Tá certo, esse aqui Pensado aqui em alguns pontos, aqui, da luta que eu é vou feito. até imprimir isso aqui para botar Isso. Tá bom? uma coisa de, né, a gente chama moldura, né? Eu pego aqueles Isso. coisas da televisão, quando eu acho por aí eu faço uma moldura, enche de quadro. Lá em casa tá repleto de quadro, de karatê, de tudo quanto é coisa lá. Então, salva de palmas, representou muito. Então, assim, foi incrível. Palmas para você também, viu? Muito obrigado. Vamos ficar em pé para nossa